Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Nós ainda estamos nos nossos temas de todo o ensino de Jesus, né? Jesus nos ensinou através de parábolas, Jesus nos ensinou através de muitas coisas. E nós temos aprendido, dentro da sua graça, tudo aquilo que é necessário e importante para as nossas vidas. Temos dias atribulados, temos dias de adversidades, nós temos dias com muitos problemas, mas nós não podemos nos esquecer de que o Senhor sempre está nos ensinando através da sua palavra. Às vezes nós queremos dias melhores, às vezes nós queremos muitas coisas para as nossas vidas e não atentamos em que a solução para tudo está aqui na sua palavra. Deus, ele tem nos ensinado através da sua palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, abra a palavra de Deus. Se você quer ouvir solução para alguma causa, abra a palavra de Deus, porque tudo está aqui. A palavra dele é ensino para as nossas vidas todos os dias. Então, nesta noite eu quero trazer para a igreja, aqui dentro desse texto, né, uma mensagem que o tema é a cruz, 6 horas de ensino e verdades eternas. Certo? Dentro a gente olhando e vendo a cruz, a gente precisa atentar para as grandes verdades que estão ali. A cruz não foi apenas um símbolo em que foi erguida e é um símbolo de maldição. A cruz, ela nos ensina muitas verdades. E às vezes nós tão poucos temos falado sobre a cruz. Às vezes pouquíssimo nós temos estudado sobre a cruz. E a cruz, ela fala muito. Ela ensina muito. Ela nos diz grandes verdades. Então, aqui nesse texto de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45, quero que você me acompanhe, diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebida de vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém? Uma coisa que nós precisamos entender é que a cruz, ela já tinha sido erguida na eternidade. A cruz, ela não foi apenas algo em que foi erguida aqui vamos dizer, fisicamente, como nós conhecemos. A cruz, ela já existia, ela sempre existiu, desde a fundação de todos os tempos, desde tudo quanto Deus havia criado. Ela já estava enraizada no coração de Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, a cruz já estava no coração dele. E, para que não fique dúvida, né, sobre que a cruz já existia, existem alguns textos que vai falar claramente de que a cruz já existia. Se você quiser abrir aí, em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A palavra de Deus vem nos ensinando que a cruz, ela já existia desde a fundação de todos os tempos, desde a fundação de todas as coisas. Em outras palavras, o sacrifício do cordeiro, ele já era conhecido antes da fundação do mundo, antes de que nós pudéssemos existir. Isso já era plano de Deus, isso já estava no coração de Deus. Deus já havia determinado que seu filho passaria por esse sacrifício
para pagar o pecado de toda a humanidade. Mas, não somente esse texto, mas quando nós olhamos Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que, aliás, esse texto de Apocalipse, ele está falando do dragão e da besta que submerge do mar. Então ele diz assim, no versículo 8 de Apocalipse 13, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não foram escritos nos livros da vida, no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus já havia sido crucificado desde a fundação do mundo. Às vezes a gente não consegue muito bem compreender isso, mas é porque no plano de Deus não há tempo. No nosso plano há tempo, há momentos, há datas, né? Historicamente, claro que ele não morreu assim, vamos dizer, como a gente imagina, né? Como é que ele morreu lá e morreu aqui? Não. Historicamente, ele morreu em Jerusalém 2000 anos atrás. Mas, nos planos de Deus já havia acontecido. Porque é assim. Então, ele está nos ensinando todas essas coisas. Em Atos, capítulo 2, versículo 3, Pedro pregando para toda aquela audiência e falando de que eles eram culpados da morte de Jesus, no versículo 23 de Atos 2, ele diz, sendo estes entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus, sendo esse que Jesus, pelo desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mão de ínicos. Ele já havia sido entregue por Jesus, por Deus, para ser morto pelo pecado de todos nós. Então nós vimos aqui nesse texto, que a cruz, ela já havia sido erguida desde a fundação de todos os tempos. Então, há muito que aprender com a cruz, há muito. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 25, diz que era a hora terceira quando Jesus foi crucificado. Então, Jesus ficou pendurado na cruz 6 horas, porque ele chegou a morrer na hora 9, então foi 6 horas de sofrimento naquele madeiro. Então há muito que aprender com isso, lições profundas para as nossas vidas, são lições em que é de suma importância para a nossa caminhada cristã. Às vezes nós não discernimos, às vezes nós não compreendemos, porque parece que a gente não para meditar e para ver os ensinos minuciosos que tem na cruz. A nossa vida, ela só cresce espiritualmente quando nós nos alicerçamos nessa palavra e minuciosamente nós buscamos os ensinos de Deus para as nossas vidas. Cada palavra que está na Bíblia é um ensino para a minha vida e para a tua vida, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa caminhar dentro dos desígnios e verdades de Deus. Então veja bem, 6 horas Jesus passou ali, e nessas 6 horas de Jesus, uma das lições importantíssimas que eu aprendo aqui é sobre o sofrimento. Você já imaginou um sofrimento inimaginável que Jesus teve ali? Que sofrimento tremendo ele passou naquele lugar? Porque não foi fácil. Jesus, ele foi levado a esse madeiro, e ali ele sofreu injúrias, ele sofreu ofensas, ele sofreu blasfêmia, essa é a palavra. Jesus ali sofreu humilhação, tortura, tudo isso. E como se não bastasse, ele sofreu abandono. Porque veja bem, quando ele, aqui no versículo 46, ele clama e ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente percebe que houve um momento em que Deus o desamparou. E você imagina Jesus, o Filho de Deus, sendo desamparado pelo Pai, pelo próprio Deus? Isso é sofrimento. Você já imaginou você ser desamparado e ser abandonado pelo seu Pai? Sofrimento. Aquele que você confia, aquele que você ama, aquele que você seria capaz de dar a sua própria vida por ele, agora não está mais, vamos dizer, cuidando de você. Não que Deus seja mau, não que Deus seja perverso, mas é porque Deus, olhando para Jesus, Deus não foi capaz de suportar, de contemplar
a grandeza do pecado que estava sobre ele. Que pecado é esse? O pecado de toda a humanidade. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estava sobre Jesus. Por isso ele foi desamparado naquele momento ali. Agora você vem aqui e raciocine comigo. Jesus, ele, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, o evangelista João, ele retrata que Jesus, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, não o reconheceram como filho de Deus. Deve ter sido um momento muito difícil e crucial para Jesus, porque você há de convir comigo, Jesus criou todas as coisas, Jesus fez o mundo, Jesus fez todas as coisas que aqui existem para o bem do homem, para a vida desse homem, para que esse homem fosse feliz, para que esse homem vivesse uma vida digna. Mas agora ele vem para o meio dos seus, ele vem junto para caminhar com eles, para falar do Pai sobre ele, para revelar o Pai a eles, mas eles não o aceitaram, eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então isso é sofrimento. Você já imaginou? Ele criou, é como se você tem um filho, você tem o maior amor do mundo por esse filho, e você faz uma viagem, e quando você retorna, aquele filho não conhece mais você como sendo o seu pai. É isso. Então foi um sofrimento profundo que Jesus sentiu ali. E quando eu olho hoje para a nossa realidade, para a humanidade no sentido geral, eu observo que as pessoas estão fazendo isso, estão desacreditando de Deus, não estão reconhecendo como Senhor. Isso é duro, isso é perverso, isso causa dor, isso causa sofrimento, e é isso que eu aprendo aqui, ao ver essa crucificação de Jesus, esse sofrimento inimaginável que ele passou, que ele sentiu. As pessoas hoje vivem como se um perigo iminente não existisse. E que perigo é esse? O pecado. O pecado está aí batendo a porta de tudo e de todos. Mas as pessoas não se ligam nisso. As pessoas parecem que perderam o senso do medo, perderam o senso da distância de Deus. E isso, quando eu falo aqui, eu me refiro à própria igreja. Porque parece que a igreja está perdendo aquele apego a Deus. Parece que a igreja está perdendo aquela vontade de estar na presença de Deus sempre. E vai se afastando, e as coisas vão acontecendo, e vai se tornando, vamos dizer, comum, e quando menos espera, não estão mais na presença de Deus. Isso é preocupante. Isso causa dor, isso causa sofrimento a Jesus, porque ele morreu por essa igreja. Ele deu a vida por essa igreja, e muitos viram as costas para ele, muitos desaparecem, muitos somem, e isso parece que é algo normal. Não, não é normal, não é. Sabe por que muitas vezes a igreja enfraquece? Porque a igreja perde a comunhão, não só uns com os outros, mas em primeiro lugar com Jesus, porque a nossa comunhão, esse momento aqui, vivo, esse momento aqui é sustentável que nós temos na presença de Jesus, e claro, entre nós mesmos, mas muitas vezes isso tem acontecido assim. Então, por que Jesus teve que passar por tudo isso? Essas 6 horas aqui de sofrimento dele no Calvário, na cruz, por quê? Primeiro, porque nós somos criação dele, somos rebanho do seu pastoreio. Ele nos ergueu, ele nos fez, ele cuida de nós. E em Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, nós somos as suas ovelhas, e ele cuida de nós. Olha que coisa interessante, Jesus cuida tão bem, e tão perfeito de nós, que ele foi lá na cruz, morrer por nós, ele deu a sua vida por nós, ele se entregou pela ovelha, por nós,
Ele se fez sacrifício para que nós não passássemos por esse sacrifício, porque Ele sabia que nós não aguentaríamos isso. Nós não escaparíamos da ira de Deus, do cálice da ira de Deus, não. Por isso Ele se levantou e passou por esse sofrimento. Ele se entregou. Somos fruto das mãos maravilhosas de Jesus. E não podemos nos esquecer disso. Não podemos. Às vezes a gente tomba daqui, tomba dali, mas nós não podemos esquecer de que Ele que cuida de nossas vidas. Sabe de uma coisa? Nós temos uma alma que ela é eterna. Nós temos uma alma que ela não vai morrer jamais. Agora, tem um detalhe importantíssimo, que muitas vezes nós nos esquecemos. Para onde é que nós queremos que a nossa alma vá? Para onde? Porque, se você pensa que a morte, ela acabou tudo, não acabou. A morte simplesmente é uma porta que se abre para uma outra vida. Agora, que vida é essa? Há uma vida para aqueles que estão em Deus e há uma vida para aqueles que não estão em Deus. Porque a palavra nos ensina isso. A palavra diz que há dois caminhos, há dois lugares. Um lugar de morte eterna, de sofrimento eterno, aliás, e um lugar de gozo eterno com o Senhor. Por isso, nós precisamos compreender que a nossa alma ela não vai morrer. Ela só vai passar desse plano para o outro. E aí, é por isso que nós precisamos aqui estar sempre aprendendo com essa palavra. Sempre aprendendo com essa cruz aqui. Porque 6 horas de Jesus na cruz foi um momento muito duro. Não só pela dor física, mas pelo momento crucial e espiritual que ele estava passando ali. Porque ele suportou todas as coisas por causa de mim e de você. 6 horas de Jesus na cruz. Porque ele teve que passar por isso. Segundo lugar, porque ele nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que é esse de tal maneira? Deus não olhou para nada. Deus não pesou nada, Ele simplesmente deu, de uma forma espetacular, o seu Filho, para nos livrar da morte, para que nós pudéssemos um dia ter direito à vida eterna, e mais, para que nós pudéssemos receber o seu perdão, porque o que nós merecíamos era a morte eterna, mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos perdoou, levando o seu Filho para o Calvário. Amém? Deus é tão maravilhoso, que lá em Ezequiel, capítulo 19, versículo 32, ele diz que não tem prazer na morte de ninguém. Por mais perverso que seja o pecador, e ele venha morrer, Deus não tem prazer na sua morte. Não tem. Deus quer que antes ele chegue ao arrependimento e seja salvo. Jesus passou 6 horas naquele Calvário sofrendo, para poder nos salvar, para poder nos dar redenção. Hebreus 12, 2 diz que pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. A cruz era um símbolo de vergonha, porque só ia para a cruz quem? Aqueles camaradas mesmo que não tinha mais jeito, homicidas, estrupadores, ladrões, camarada que já, fim de vida mesmo, que fazia tudo quanto assassinos. E Jesus foi levado àquele lugar. Mas diz que ele desprezou a vergonha na cruz para nos salvar, para nos redimir, para reconciliar-nos com Deus. Foi por isso. Foi por isso. Jesus fez tudo isso para que fosse possível nós um dia estarmos com Ele na eternidade. E eu fico lembrando, hoje nós temos a nossa casa, nós temos a nossa vida, nós temos um lar onde nós repousamos
todos os dias, onde nós nos aconchegamos. Mas Jesus, ele disse algo maravilhoso aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Ele disse que na casa do Pai havia muitas moradas. Como ele nos ama, ele diz, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou para lá e vou preparar essas moradas para vocês. Porque eu quero voltar e quero levar vocês comigo para lá. Porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Olha aqui que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus imenso, poderoso, que não precisa de nós para nada, mas Ele está preparando um lugar, porque Ele quer que eu e você estejamos morando com Ele para toda a eternidade. Olha que coisa linda aqui. Às vezes, quando eu olho assim, eu não entendo. Eu não consigo entender de forma nenhuma. Como é que Deus ama pessoas tão perversas e más como nós? Como é que Ele se dá ao trabalho de preparar uma morada para nós na eternidade? Como é que Ele deu sua vida e morreu no Calvário por nós? É um amor inexplicável. E é isso que eu queria que nós colocássemos no nosso coração esta noite. Olhar para esse amor e dizer, puxa vida, eu não quero sair da presença desse Deus. Eu não quero me ausentar de forma nenhuma da presença dEle. Porque se eu sair da presença dEle, eu morro. Eu morro. E a presença dEle é o que me sustenta, é o que me segura, é o que me faz caminhar e trilhar por momentos árduos e difíceis. Por chão cheio de pedregulhos. É Ele que me faz passar por tudo isso. Sabe aqueles momentos que você se encontra cheio de problema, que você não consegue raciocinar, que você não consegue ver uma saída? Ele está ali com você. Ele está abrindo espaço e fazendo você caminhar e passar por Ele, juntamente com Ele. É esse Deus, é esse Jesus. Então o que é que nós podemos entender? Que eu não posso sair da presença dEle de forma nenhuma. Jesus, ele passou momentos difíceis naquela cruz. E o sofrimento foi um dos momentos cruciais para ele. Porque a presença de Deus, por alguns instantes, sumiu dele. Quando Jesus está orando no Getsemane, antes da cruz, e ele ora por horas, diz que ele orou tão intenso naquele lugar, que o seu sangue tornou-se, que seu suor tornou-se em sangue. Foi um momento tão profundo ali, e ele disse para Deus, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Por que Jesus pediu a Deus para que afastasse dele aquele cálice? Porque ele sabia do sofrimento que ele iria enfrentar. Ele sabia do tamanho do cálice da ira de Deus que ele tinha que tomar, que ele tinha que passar por ele. Imagine Jesus 100% homem e 100% Deus, e ele estava aqui nessa luta. Então, como nós também não passamos por luta, passamos. Mas uma coisa que eu preciso entender e compreender de uma vez por todas, eu não posso abdicar da minha cruz. Eu tenho que ir levando ela. Porque Jesus me ensina e ele diz, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então não devemos abandonar a nossa cruz. E deixa eu clarear aqui uma coisa para você. A sua cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seus filhos, não é aquele trabalho difícil, não é nada disso. A sua cruz é você mesmo, são suas vontades, são seus desejos, são aquelas coisas que você tem tendência e às vezes quer fazer, é isso. Mas nós não podemos abandoná-la, nós temos que levar até o final, porque muitas vezes nós não temos força mais para levar, e é nessas horas que Jesus nos ergue e nos ajuda a carregar essa cruz, porque Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos orientando, Ele vai nos dizendo como fazer, mas nós não podemos perder de forma nenhuma a perseverança, dizendo, eu vou conseguir. Amém?
Porque em Cristo Jesus nós vamos conseguir sim. Jesus venceu todas as coisas. E nele nós também venceremos para a glória do nome do Senhor. Uma segunda lição nessas 6 horas de Jesus na cruz é compreender as trevas que ele passou. Porque ele passou sofrimento, mas também passou por trevas. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E não apenas uma escuridão literal, não apenas só isso, mas uma escuridão simbólica na morte de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 53, Jesus disse assim, diariamente eu estou convosco, dizendo isso para os líderes religiosos, diariamente eu estou convosco no templo, e não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui é bem interessante, porque Jesus estava dizendo para aqueles homens, que eles queriam prender Jesus, ele estava dizendo para eles, sempre eu estive aqui, e vocês nunca quiseram me prender, e agora vocês estão querendo, essa é a hora das trevas, essa é a hora de vocês. Aí, era como se as trevas estivessem resplandecendo, triunfando sobre a luz, era como se as trevas fossem vencedoras, porque Jesus ia ser preso, aliás, Jesus estava sendo preso, Jesus estava já na cruz aqui, no texto como nós vimos, Jesus já está na cruz, era como se as trevas tivessem vencido, sido vitoriosas, é como se o mal subsaísse sobre o bem, e aqui é uma coisa interessante, que nós precisamos compreender, às vezes nós achamos que tudo está perdido, que o mal já venceu, quando a gente olha aquele texto que diz o mundo jaz no maligno, a gente parece que a gente diz, pronto, entrega tudo e não tem mais jeito, não, tem jeito sim, porque Deus está no controle de todas as coisas, nada acontece que não seja na vontade dEle, nada, absolutamente nada, Ele está controlando tudo, então o bem nunca vai vencer o mal, Jesus venceu a escuridão, Jesus venceu aqui a morte, veja que essas trevas aqui, foi algo momentâneo, e o que acontece muitas vezes, nessa negridão que nós muitas vezes passamos, é momentâneo, basta que a gente creia, basta que a gente acredite, basta que a gente coloque diante dEle, tudo quanto nós não podemos fazer, e nem passar, Jesus venceu a escuridão, porque Ele não poderia ser vencido por ela, lembre-se, Ele é Criador de todas as coisas, jamais a criação vai superar o Criador, nunca, nunca, se Jesus disse que vai acontecer, creia, vai acontecer, porque é a palavra de Deus, e Deus não mente, amém igreja? Deus não mente, Deus não mente, quando nós lemos quando nós lemos em Colossenses 1, versículo 3, o texto diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Então, nós vivíamos em trevas, quando nós não conhecíamos Jesus. A nossa vida pregressa era só trevas. Mas era bom demais, eu me divertia com isso. Era trevas. Porque as trevas só não estão onde Deus está. Quando Deus não está lá, é trevas. Não há luz, não há vida, não há esperança. Há momentos passageiros. Há momentos que acontecem, mas eles vão passar. Mas com Deus, a luz e a vida é eterna. Jamais passará, jamais passará. É por isso que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sem Jesus, nós não poderíamos ser libertos. E foi necessário que Jesus passasse por essas trevas, naquele lugar, para que aqueles que vivem em pecado, ao olhar para a cruz, ao entregar sua vida para Jesus, possam receber a luz, possam ter um caminho clareado, porque quando Jesus está, não há trevas, há caminho de liberdade, e nenhum de nós estamos livres dessas trevas se nós não olharmos para Jesus, nenhum,
Por isso, essas 6 horas de Jesus, essas 6 horas dele aqui, nos ensinam muitas coisas. Eu separei apenas 3 coisas, mas existem muitas lições que nós precisamos compreender nesse texto aqui. Jesus foi maldito por causa de nós. Jesus foi maldito por causa de nós, sofreu a distância de Deus por causa de nós, como nós lemos aqui, agora há pouco no versículo 46, quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Então, todo esse sofrimento, Jesus presenciou a incompreensão desse caso, a irreverência, tudo isso ele presenciou naquele Calvário, mas Jesus venceu as trevas, amém? Mas essas 6 horas de Jesus no Calvário, pregado naquela cruz, ainda me ensina uma terceira e última lição. Ele me ensina sobre a morte. Sobre a morte. E sabe, irmãos, não engane você mesmo. Não, você vai morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não sei quando, e nem você sabe quando. Mas isso é uma verdade que nós não podemos maquiar. Por isso que nós precisamos nessa vida estar lutando para estarmos sempre na presença de Deus. Que é para quando aquele dia chegar, a gente saiba para onde nós vamos. Você vai morrer. E eu não estou jogando praga não, eu estou falando uma verdade. Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar logo, nós vamos morrer sim. Não tem por onde. Há muitos aí apostando e dizendo que, não, agora está tudo perdido, e agora com essa situação aí, só vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Só vai acontecer o que Ele quer que aconteça. Jesus teve que morrer, para que nós pudéssemos viver. E hoje nós estamos vivos, porque Jesus morreu. Amém? Hoje nós estamos aqui, porque Jesus morreu e nos salvou. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz, vimos toda a vida aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Isso aqui foi o trabalho de Jesus. Foi entregue, a sua vida, Ele entregou naquele lugar. A morte era destino do homem, mas Ele abraçou esse destino, tomou para si. Não havia saída, não tinha esperança, estava decretada a nossa morte, mas Ele disse, espera aí, eu vou morrer por eles, eu vou morrer pela minha criação, eu vou morrer porque eu os amo, eu vou morrer porque eu quero salvá-los, eu vou perdoá-los. E uma coisa muito interessante, que quando nós vimos a crucificação de Jesus, Jesus está ali naquele lugar, e muitas pessoas ao redor dele, ele tem um momento assim, de cuidado, dando esperança àqueles que estavam, e uma coisa aqui que me chama a atenção, é que naquele momento ali, havia um pecado muito pesado sobre aquele povo que estava matando o Filho de Deus, e Jesus percebe isso, mas Jesus olha para os altos e diz assim, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso aqui é uma palavra que precisa nos chamar a atenção, esse perdão de Jesus, porque nós não merecemos nada, mas Ele olha para nós e diz, Pai, perdoa, perdoa, até porque hoje Ele é o nosso advogado justo e fiel diante do Pai, e Ele diz, Pai, perdoa eles, perdoa, mas vai chegar um dia, escute bem o que eu estou dizendo, vai chegar um dia, em que Jesus não vai mais pedir perdão por nós, e sabe qual é o dia? Aquele dia que nós formos julgados, quando Ele separar, e foi até pregado aqui, acho que uns 2 domingos atrás, os cabritos para um lado, e as ovelhas para a sua direita, naquele dia, após esse dia, quando Ele separar e disser, vinde benditos, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação de todos os tempos, quando Ele disser isso, Ele não vai mais haver perdão para ninguém, para aqueles que ficaram à sua esquerda. Por isso, essa hora, esse momento, é momento de nós refletirmos, é momento de nós pensarmos, é momento de nós ponderarmos e ver
O que eu tenho feito? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu continue recebendo esse perdão imerecido de Deus? Porque nós não merecemos, mas Ele nos dá de graça. É isso que nós precisamos pensar. Jesus, Ele nos deu liberdade, Ele nos livrou das algemas da morte e da condenação eterna. E não podemos esquecer disso nenhum minuto. Como eu disse, há dois caminhos, caminho de morte e caminho de vida, há duas estradas, e muitos estão encaminhando pela estrada larga aí, mas tem duas estradas, vamos caminhar pela estreita, porque ela leva à vida eterna, ela nos leva para a presença de Deus. Tem uma ilustração de que quando eu era bem mais novo, não que eu seja velho, eu tinha um amigo, e que ele bebia muito, fumava muito. Eu não tive mais contato com ele, faz muitos anos que eu não vejo, eu acho que talvez, não sei se ele já morreu ou se ele ainda é vivo. Mas ele se dizia ateu. E ele dizia que, quando eu morrer eu quero ir para o inferno. Eu não tinha compreensão de nada da palavra de Deus, e a gente fazia sorrir com aquela brincadeira que ele dizia. E ele dizia, sabe por quê? Porque o caminho para o inferno é largo, vai mais de um, não vai apertadinho, vai um bocado de gente junto, e eu gosto da bagunça, em cada esquina tem um bar para tomar uma, já pensou? O caminho é muito bom. Eu não tinha compreensão daquilo, mas hoje, conhecendo a palavra, eu digo, misericórdia, Senhor, porque são pessoas assim, que não conhecem a Deus, que têm pensamentos dessa forma. Não, o caminho tem que ser estreito, apertado, difícil, porque esse caminho é caminho de graça, é caminho de glória, é caminho de vitória, é caminho que nos leva à presença de Deus. É esse caminho que nós precisamos ter. Então essas 6 horas de Jesus nos traz esses ensinos, né? Jesus suportou a dor, né? Grande sofrimento. Jesus passou por trevas, né? Jesus triunfou sobre a morte, porque Jesus morre ali, mas ao terceiro dia ele ressuscita e ele vai voltar. Ele venceu os grilhões da morte, ele venceu as correntes da morte. Hoje, eu e você não somos mais algemados a essa morte. Vamos passar pela morte? Sim, mas seremos ressuscitados naquele que nos livrou da morte. Aleluia, isso é um momento de alegria para nós. Essas 6 horas de Jesus aqui, de dor e de sofrimento aqui no Calvário, nos traz um véu rasgado e nos mostrando toda a beleza da eternidade, nos mostrando que a única saída para a nossa vida e para a salvação é Ele. João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e o caminho é esse aqui, é a cruz, foi a cruz, e continua sendo a cruz. Continua sendo a cruz. Nós não podemos desconsiderar a cruz da nossa caminhada, não. A cruz, ela nos leva para a presença de Deus sempre. Por isso que é importante nós estudarmos e vermos as lições maravilhosas e benditas de Deus na cruz. É isso. E sabe, cada um de nós tem uma mentalidade, tem uma inteligência que Deus deu, e nós precisamos ponderar se estar na presença de Deus é melhor do que não. Porque há muitos aí que estão brincando com isso. Há muitos aí que tanto faz como tanto fez. Tanto faz estar aqui como não. E isso, eu peço, não deixe mergulhar no seu coração. Não deixe. Continue na sua luta, continue na sua batalha, porque a vitória em Cristo Jesus, ela é real, ela é verdadeira. Não há batalha perdida quando Cristo está no meio dela. O que você passa, o que você vive, momentos difíceis, momentos complicados, doença, tudo mais, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. E sabe, nós vamos ter um encontro com Jesus, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai
dizer para mim e para você que não há mais morte, não há mais dor, não há mais sofrimento, porque todas as coisas passaram. Dele aqui para frente é só alegria, é só graça, é só bênção, é vida eterna. E uma vida de júbilo, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, onde nós vamos estar juntos contemplando o Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que nos salvou da morte eterna. Isso vai ser um momento tão sublime, vai ser uma festa que jamais você vai querer sair dela. Aquele dia vai ser assim, por isso que eu digo, persevere, continue, não desista, se esforce, se esforce, se esforce. Há muitos que têm desistido, mas nós não. Às vezes nós queremos a nossa família debaixo da graça de Deus. Então aprenda com essas 6 horas aqui o que Jesus passou, para que a sua família tivesse a vida eterna, tivesse a salvação eterna. Olha aqui que lição. Olha aqui que lição. Essas 6 horas foi por nós, foi para nos perdoar, foi para nos salvar. Quem poderia morrer por você, senão Ele, senão Jesus? Jesus é o único Salvador de nossas vidas, por isso não desista, tenha fé, persevere, creia, creia e creia e creia. Você sabe da história daquele homem que a sua filha estava profundamente doente, Jairo? Quando ele se desesperou e não tinha mais saída, porque disseram, a tua filha morreu, acabou-se, deixa Jesus aí, vamos embora. Jesus só virou para ele e disse, tenha fé, somente creia, só creia. Está difícil a luta aí? Creia. Está complicado aí? Creia. Deixa eu usar algumas pessoas aqui. Narinha, está difícil a vida? Creia. Creia. É complicado, é. Inês, está complicado a vida aí, Inês? Creia. Creia que Jesus vai mudar toda essa situação. A vida está difícil para você? Creia. Continue crendo. Porque Jesus tem algo para você maravilhoso. Eu não sei o que é, mas Ele sabe, Ele tem. É isso, meu irmão. É isso que nós precisamos fazer. Neide, está difícil a vida, Neide? Tá. Mas Deus está numa situação, está controlando toda a situação da sua casa. E é isso que nós precisamos compreender, não desistir. Ele morreu na cruz, não porque ele foi derrotado, não. Ele morreu na cruz para vencer a morte, para vencer o diabo, para vencer o inferno e para nos dar perdão eterno e salvação eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que nós temos pregado pouco sobre a cruz, nós temos pregado pouco sobre o inferno, mas eu quero dizer para você que toda a palavra de Deus tem solução para as nossas vidas cada instante. Cada instante. Às vezes nós passamos por momentos de ansiedade, por coisas que nós estamos vivendo, por coisas que nós estamos passando, isso é notório acontecer na humanidade. Mas nós não podemos tirar a visão do nosso Senhor. Não. Porque é isso que o mundo quer nos afogar com as adversidades que Ele mostra. Mas nós somos povo de Deus. O povo de Deus teve um momento em que ele esbarrou diante do Mar Vermelho, e Faraó vinha atrás com todo o seu exército, e esses homens não tinham arma de nada, de nada. Mas olha aí a grandeza do nosso Deus, ele simplesmente abriu o Mar Vermelho, e esse povo passou a pé seco. Era uma barreira d'água aqui, outra barreira d'água aqui, e o povo correndo pelo meio, e os soldados vindo atrás com carro, e cavalos, e lança e tudo mais, e o mar foi se fechando e matando todos eles, e o povo passando, até que o povo chegou do outro lado. Isso é a providência de Deus. Olhe bem, se a sua vida, você está vivendo um momento em que a situação está bem aqui atrás, pega, não pega, pega, não pega, Deus já está abrindo um caminho aqui para você passar, e você vai passar por ele, e você vai chegar do outro lado, porque Jesus está dizendo assim, vai, passa, continua, porque se Ele está dizendo, vai acontecer.
Nós servimos um Deus tão poderoso e maravilhoso, que nada em nossas vidas, nada, absolutamente nada, vai acontecer se não for da vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida e que nós possamos nos lembrar do tamanho que é o nosso Deus. Fique de pé e vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais um momento tão maravilhoso que Ele concede a cada um de nós. Soberano Deus, Pai bendito, louvado, ó Deus, para todos sempre seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quantos e quantos de nós, ó Deus, passamos por adversidades, por problemas, por muitas coisas, ó Pai, e o Senhor tem nos livrado. Não nos deixa esquecer, Senhor, desses momentos, dessas horas, que o Senhor nos sustenta nas mãos, que o Senhor segura-nos e nos faz passar por desertos. Abençoa, Pai, a Tua igreja, essas 6 horas que Teu Filho passaram aqui, ó Pai, no Calvário, naquela cruz maldita, não foi em vão, Senhor. Foi plano do Senhor para a nossa salvação eterna, foi plano do Senhor para nos levar para a glória, foi plano do Senhor para perdão dos nossos pecados. Ó Deus, nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, meu Senhor e Salvador, porque sem a tua presença, sem a tua disposição, ó Deus, de fazer isso, nós já teríamos perecido, nós já teríamos, ó Senhor, sido cada um entregues ao inferno. Ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, hoje nós estamos aqui salvos na graça de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, ainda em luta, porque aqui é uma preparação para a glória, para a vida que vem após a morte. Então, Senhor, prepara o Teu povo, prepara as nossas vidas, Senhor, prepara cada um de nós e não nos deixa desistir, nos ajuda, nos dá mais fé, nos faz ser mais perseverantes na Tua palavra. Senhor, não deixa, não permita que o Teu povo pereça, ó Pai, pelas adversidades do inimigo, de Satanás, não, que esse mundo, ó Deus, que jaz no maligno, não nos engula, não nos trague, porque o Deus que nós servimos é o Senhor, e o Senhor é poderoso para muitas das coisas que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus de nossas vidas, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que nos ama e que passou momentos duros naquele Calvário por causa de nós, por causa de nossas vidas. Então, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, pela Tua igreja, que se esforça e que está aqui, ó Deus, para te cultuar, para te louvar e para engrandecer o Teu nome. Pois é no nome bendito do Teu Filho que eu já te agradeço e peço uma semana maravilhosa, cheia da Sua presença, cheia das Suas realizações, que tudo isso aconteça dentro da graça e da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, a cada um de vocês. Vamos em paz.